Então é isso. Agora a gente vai para a segunda parte do vídeo, que eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de bebedouros que a gente tem e qual as vantagens e desvantagens deles. Então, em primeiro lugar, a gente tem o bebedouro que a gente chama tipo garrafa, ou alguns conhecem como bebedouro automático, mas ele é automático até acabar a água do reservatório ali, né? Que ele tem um próprio reservatório. Então eu não considero muito como bebedouro automático, pelo fato de ser, dependendo da quantidade de água, você tem que repor todo dia a água, né? Então eu vou deixar em fotos aqui, nos cantos aqui, que vocês vão visualizando como que é os tipos de bebedouros e o que eu estou dizendo de, por exemplo, nesse caso do reservatório, a baciazinha onde vai ficar a água. Então vamos lá, esse bebedouro, a primeira desvantagem é que você tem que ficar repondo água todo dia, dependendo da quantidade de água. Talvez dependendo do tanto que suja, você tem que trocar todo dia e sempre fazer a limpeza, lavar ele com bucha, principalmente por conta desse reservatório embaixo, porque esse reservatório ele vai acumular lodo, vai acumular sujeira, então você sempre tem que estar lavando com bucha. Sem contar que se a água esbarrar nesse bebedouro, dependendo se ele estiver quase vazio ou mais vazio um pouco, ela pode derrubar ele e acabar molhando a cama, porque a água vai esvaziar ele todo, ou até mesmo, dependendo de uma ave assustar a outra, desbarrar no bebedouro, ela pode estar derrubando ele. Esses bebedouros são muito utilizados para pintinhos, principalmente na primeira semana de vida. O que é interessante, porque é um bebedouro que é fácil do pintinho chegar nele, não tem perigo do pintinho cair dentro dele ou se molhar. E questão de sujar, vai sujar, mas suja um pouco menos, porque o pintinho está aprendendo a comer ração, está começando, certo? E uma vantagem desse tipo de bebedouro, para que eu acredito que a gente pode considerar como vantagem, é que você pode ficar mudando ele de lugar. É muito fácil, por exemplo, geralmente a gente coloca uma tabinha ou um tijolo debaixo dele, só para ele dar altura, porque geralmente tem cama no galpão. Então, você põe onde você quiser dentro do galpão. Agora, os próximos bebedouros que eu vou falar, muitas vezes eles são fixos, porque são bebedouros automáticos, então ele depende de uma fonte de água, muitas vezes um cano. E aí você não consegue ficar movimentando muito esse cano dentro do galpão. Depois que você instalou, ele vai ficar ali, certo? Então, o segundo bebedouro que a gente tem como exemplo é o bebedouro tipo pendular. É um bebedouro já automático, então ele já tem essa vantagem de ser automático mesmo. Ele está conectado a um cano e esse cano conectado à caixa de água, então assim é muito difícil ele faltar água mesmo. Mas tem um problema que é a questão da limpeza, principalmente por conta dessa bacia dele, ela acumula muita sujeira, muito pó, então praticamente dia sim, dia não você tem que lavar, ou até todo dia, dependendo da quantidade de aves, principalmente por conta também do acúmulo de sujeira, que a ave come ração e vem e bebe água. Esse bebedouro, para molhar a cama, ele como diz, ele sempre molha a cama. Aqui na nossa criação a gente só usa dele porque a gente achou o manejo um pouco mais fácil para o nosso tipo de sistema. A gente trabalha com piquete, são poucas aves por piquete, então um bebedouro só desse por piquete já é o suficiente. Então assim, a gente achou melhor trabalhar com ele. Mas a ave, um esbarrãozinho que ela dá no bebedouro, ela já joga água no chão. Esse bebedouro ele é pendurado, então muitas vezes a alcinha dele de plástico que segura, que faz o controle de regulagem para poder encher mais o bebedouro, quando ele esvaziar, ela vai ressecando e com o tempo ela quebra. Já aconteceu demais a gente chegar, por exemplo, quebrar durante a noite, você chega no outro dia tá tudo molhado o galpão das aves. Então esse é um pequeno problema desse tipo de bebedouro. Sem contar que é um bebedouro mais caro,
de você trabalhar. Então assim, você compra a unidade, muitas vezes você não acha, como, por exemplo, essa peça, porque quando quebra essa peça que fica repondo a água, muitas vezes você não consegue achar ela separada. Hoje acha na internet, em alguns lugares, mas por exemplo, se você for numa loja agropecuária, muitas vezes eles só vendem um kit completo, o bebedouro com a válvulazinha. E aí é onde fica caro se acontecer de quebrar. E aí, a gente tem o terceiro tipo de bebedouro, que é muito utilizado nas granjas, praticamente só ele que é utilizado nas granjas, principalmente pelo seu benefício, né, que a gente vai ver aqui agora. Primeira questão, ele é um bebedouro automático, como o anterior. Ele é um bebedouro que ele é apenas um biquinho, eu vou deixar as fotos aqui para vocês verem. Ele é apenas um biquinho, então a ave vem, bica nele, ele vai descendo a água, a ave vai bebendo. Então, ele não acumula água, então a ave pode estar com o bico sujo, coisa que ele não vai sujar o bebedouro, não vai sujar a água, então a gente não tem contaminação. Um defeito desse bebedouro é o custo de instalação, porque muitas vezes na linha, a gente faz uma linha reta com um cano e vem colocando geralmente a cada 10, 15 centímetros de distância, até mais 20 centímetros de distância entre um bebedouro nípel e outro. Mas tem essas vantagens da questão de ser automático e de não estar tendo essa mão de obra com limpeza. Ele é muito utilizado quando você tem muitas aves, é interessante utilizar ele. E aí a gente entra no quarto tipo de bebedouro, que seria um bebedouro tipo nípel melhorado, que é o bebedouro tipo nípel com taça. Por quê? Uma que eu não citei anteriormente, uma desvantagem do bebedouro tipo nípel é porque se a ave fica bicando e não beber aquela água pode ir pingando no chão, ou até mesmo se ele não estiver regulado corretamente. Isso pode prejudicar, pode fazer com que a água pingue no chão ali na cama e vai molhando a cama. Então, o bebedouro tipo taça, ele ajuda demais porque essa água que ia cair no chão começa a cair na tacinha. Então fica ali e a ave muitas vezes pode vir ali e beber a água que está na taça, certo? Então, o bebedouro tipo taça tem as mesmas vantagens, ele é automático, é um bebedouro que não faz sujeira, você não tem que ficar limpando ele, e ele compensa a vantagem da água ficar caindo no chão e molhar a cama. Só que a desvantagem do tipo nípel é o alto custo de implantação. É um bebedouro que ele vai ficar mais caro para você implantar ele, porém a longo prazo é vantagem, é negócio ter ele. E agora eu vou falar um pouco, por exemplo, tudo isso, igual eu disse lá, a gente vai avaliar de acordo com a quantidade de aves que a gente tem. Por exemplo, um bebedouro tipo pendular, a gente considera que é um bebedouro para cada 80 aves. Então, se você igual no nosso caso aqui, nosso piquete, é muito difícil ter 80 aves. Sempre tem 70, 75, 60 aves no piquete. Então, pra gente foi muito negócio usar um bebedouro tipo pendular. Porque, por exemplo, o primeiro tipo de bebedouro que eu disse, que é o tipo, a gente fala tipo garrafa, né, que tem um reservatório em cima dele, ele é um bebedouro para 20, 30 aves. Então, assim, se você tem um plantelzinho pequeno no fundo de quintal, aí sim é interessante você trabalhar com ele. Mas passou de 30, 40, 50 aves, você já vai ter que começar a utilizar 2, 3 bebedouros, e aí talvez já não é tão viável. Você já passa por um tipo pendular. Só que a partir do momento que você já tem mais aves, 100, 200, 300 aves, é bom a gente fazer o custo disso, porque talvez o bebedouro tipo nípel já comece a ser mais interessante. É mais caro, como eu disse, porém talvez já seja mais interessante. Só que o bebedouro tipo nípel geralmente é um bebedouro para 10 a 15 aves. Então, por exemplo, se você tiver 100 aves, você já tem que colocar 10 bebedouros. Mas muitas vezes o cano que você vai colocar para a água chegar até o final do galpão, você já usa ele como cano do bebedouro, né? Então aí você já reduz um pouco também esse custo aí, certinho? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado.
Foi um vídeo simples, explicando um pouco mais sobre como a gente deve agir para poder estar escolhendo um tipo de bebedouro ideal para nossa criação e quais as vantagens de cada tipo de bebedouro. Espero ter ajudado, ter mostrado um pouco e agora fique mais fácil para vocês entenderem qual tipo de bebedouro deve comprar e qual o problema daquele bebedouro que você tem na sua criação. E é isso aí, certinho? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido e fique com Deus.